Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 9, 1 a 13. Pastor Ilha vai ler com você. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu servo, do teu senhor, tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém. Queridos, eu vou começar com uma citação de um escritor famoso e, portanto, isso exige ainda mais a sua atenção. O filósofo Olavo de Carvalho diz: no começo da vida de uma criança, tudo que você precisa ensinar a ela é a segurança emocional. E essa segurança é baseada no fato de que a criança tem um pai e uma mãe que a amam e vão defendê-la incondicionalmente e não deixarão nada de mal lhe acontecer. Esse equilíbrio e centralidade emocional é tudo o que determina tudo na vida de uma pessoa. Eu creio, irmãos, que há muita verdade nessas palavras, mas nós, cristãos bíblicos, sabemos que a nossa insegurança emocional não procede apenas nem primariamente do nosso relacionamento ou do nosso mau relacionamento com os nossos pais. Ela nasce, a nossa segurança emocional nasce basicamente do nosso ainda muito mau relacionamento
com Deus. E esse mau relacionamento, de modo muito sintetizado, significa pecado ou pecaminosidade. Por que nós temos um mau relacionamento com Deus? A razão, a explicação é a nossa pecaminosidade e o nosso pecado. Então a nossa insegurança emocional, ela é basicamente espiritual. Ela é espiritual. E enquanto ela comandar o nosso coração, a nossa vida, nós estaremos condenados a muita dor e infelicidade. Uma definição clara é importante. O que é insegurança espiritual e emocional? Presta atenção. O que é insegurança espiritual e emocional? É o medo constante e disfarçado que nos domina ou que nos influencia muito. Isso é basicamente insegurança emocional. O medo disfarçado, constante, que nos domina ou que nos influencia muito. Na maior parte do tempo, nós não temos consciência, não sabemos o que está acontecendo conosco. Só sabemos que vivemos constantemente uma situação, uma sensação bem profunda e desagradável. E isso se chama insegurança, isso se chama medo. É um dos graves problemas que o ser humano vive, que o ser humano enfrenta na vida. E esse medo limitador, esse medo dominador, é muito real. Também nas pessoas que foram amadas e protegidas pelos seus pais. Por quê? Porque elas também têm pecado. Então, mesmo as pessoas que foram muito amadas, protegidas pelos pais na infância, elas padecem com medo, elas sofrem muito com medo. E ele se manifesta nessa forma de insegurança emocional. Mas a raiz disso é o pecado que habita no coração humano. Duas grandes verdades sobre a insegurança, essa insegurança. Duas grandes verdades são as seguintes. Primeiro, a insegurança espiritual, emocional, nasce de pecados e gera outros pecados. Essa insegurança tem base em pecados e ela gera outros pecados. Por exemplo, ela é o controle, ela é o domínio do medo em nós. E esse controle, esse domínio do medo em nós vem de incredulidade, idolatria, orgulho, egocentrismo. E esse medo nos faz ofender a Deus, ofender pessoas e muitas vezes servir o nosso inimigo, que é o diabo. Em segundo lugar, a insegurança emocional e espiritual tem consequências muitas vezes devastadoras em nossa vida. Por exemplo, essa insegurança tem como consequência ansiedade, aflição, tristeza, intimidação, covardia, ineficiência, maus relacionamentos e derrotas de vários tipos. Então, tente observar isso. Você vive assim constantemente uma experiência, uma sensação interior de aflição, de tristeza, de ansiedade. Você se sente constantemente intimidado por muitas questões, situações, pessoas, pelo futuro. Você age com covardia em muitas ocasiões e nos é difícil admitir isso, né? Que nós estamos sendo covardes. Você é ineficiente em muitas coisas que tem de fazer ou que faz.
você vive uma experiência constante ou frequente de maus relacionamentos, isso é devido, pode ser, e muitas vezes é devido à sua insegurança emocional, interior, também chamada de psicológica. E a grande pergunta é: como nós podemos ter segurança espiritual e emocional? Então, nunca pense, querido, que você apenas tem um problema psicológico, que você apenas tem um problema emocional. Não. Todo problema emocional é basicamente espiritual, é essencialmente espiritual. Não existe problema isoladamente emocional, isoladamente ou exclusivamente emocional. E essa é a pergunta: como é que nós podemos ter segurança espiritual e emocional? Como podemos ter essa segurança? A única resposta não ilusória é feita de 3 partes. Preste atenção. Para termos segurança espiritual e emocional, primeiro, nós precisamos ter certeza que somos salvos pelo Deus da graça. Precisamos ter certeza que pertencemos a Deus e Ele pertence a nós em Cristo Jesus. Segundo, nós precisamos crescer dia a dia no conhecimento do Deus da graça. É a salvação em Cristo que começa, que inaugura a nossa segurança espiritual e emocional. E é o crescente conhecimento de Deus que é a segurança. Deus é a segurança, e só Ele é. É o crescente conhecimento de Deus que vai nos dar mais estabilidade interior, confiança, firmeza, capacidade de viver, de falar, de agir de modo positivo, construtivo, benéfico para nós, para os outros e para a glória de Deus. Então Deus é a segurança. Se nós queremos segurança, nós vamos conhecer Deus. Conhecer Deus. E precisamos aperfeiçoar o nosso relacionamento com esse Deus que é a segurança. Em terceiro lugar, nós precisamos exercitar a confiança. Decidir confiar momento após momento no Deus da graça. Essa expressão momento após momento, ela é extremamente apropriada e foi criada, até onde eu sei, por Francis Schaeffer, um teólogo reformado de grande expressão. Teólogo e filósofo reformado. Nós vamos aprender, nós vamos exercitar a confiança em Deus, decidir confiar nele momento após momento. Confiar no Deus da graça. Porque se estamos em Cristo, vivemos intensamente envolvidos, baseados, cercados e cobertos por essa graça. Se estamos em Cristo, é essa a nossa realidade. A história de Davi e Mefibosete tem vários elementos que são típicos, proféticos do Evangelho de Cristo. Ou seja, são elementos que lá no Velho Testamento prefiguravam, representavam, anunciavam tudo aquilo que nós experimentaríamos na vida de Cristo e no Evangelho de Cristo. E esses elementos no texto que lemos, alguns deles são a graça salvadora, a eleição divina, a pessoa de Cristo, o reino de Cristo e a segurança da salvação em Cristo. Todos esses elementos estão na história de Davi com Mefibosete, como tipos de bênçãos, de benefícios, de tesouros que nós receberíamos em Cristo. E, portanto, esse texto é o ideal, um deles pelo menos, para nós aprendermos como a graça de Deus é o fundamento da nossa segurança total. Eu espero que você lembre que eu estou falando, já faz vários domingos eu estou pregando sobre motivação bíblica. Como é que nós podemos ser pessoas motivadas para viver?
nós não temos e não vamos encontrar genuína e sólida motivação na psicologia, na autoajuda, na educação, na ciência, em nada, na religião. Nós não vamos encontrar motivação genuína e sólida e duradoura em qualquer lugar, a não ser em Cristo e na palavra de Deus, na revelação de Deus e de modo bem específico no Evangelho de Cristo. Então nós precisamos de motivação, estamos nos sentindo inseguros. Como é que nós trabalhamos, como é que nós administramos, como é que nós enfrentamos e vencemos a nossa insegurança? Primeiro, juntos, a graça é nossa segurança, porque é soberano. Amém? A graça de Deus em Cristo é nossa segurança, porque ela é soberana. O verso 1 diz assim, se você tiver com a sua Bíblia aberta, espero que esteja, 2 Samuel 9, verso 1, parte A, diz assim, disse Davi, resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade. Quem tem benevolência? Aqui na minha Bíblia está benevolência para com ele. E o verso 3, parte A, diz, prosseguiu o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? E o verso 7, parte A, então lhe disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência. E o verso 5, parte A, na NAA, diz assim, então o rei Davi mandou trazer Mefibosete de Lodebar. Note que 3 vezes Davi promete que vai usar de benevolência para com Mefibosete. O que é benevolência? Aqui nesse texto a palavra significa compaixão, misericórdia, generosidade, favor imerecido. É isso que Davi está prometendo àquele neto de Saul. Eu vou usar de compaixão, de misericórdia, de toda generosidade possível, ou seja, de favor imerecido. Ele não merece, mas eu vou usar, vou fazer isso com ele. É assim que eu vou tratá-lo. E isso foi só o que Mefibosete recebeu de Davi. Foi só o que ele recebeu durante toda a sua vida. Agora, queridos, de onde é que veio isso? De onde veio isso? Mefibosete fez alguma coisa para receber essa graça? Será que ele fez alguma coisa? Ele era digno, merecedor da bondade de Davi. Ele solicitou, ele clamou pela bondade do rei. Ele tinha poder para atrair ou para chamar a atenção do rei. Ele tinha algum poder. Ele decidiu por si mesmo que ia chegar lá e entrar e comer na mesa do rei. Foi uma decisão pessoal dele? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tudo partiu do rei. Tudo partiu do rei. A iniciativa, a decisão, a bondade, o poder vieram unicamente do rei. Mefibosete não teve qualquer participação na redenção da sua vida. E, queridos, isso é exatamente o que acontece com o pecador salvo por Cristo. A Bíblia diz que a nossa eleição é a decisão soberana de Deus. É por isso que há eleição. Então, aquelas pessoas que querem descaracterizar a doutrina da eleição, elas já estão equivocadas. No primeiro, só pela palavra
Sua palavra revela quanto elas estão equivocadas. Porque se a eleição não é soberana, não é uma escolha soberana de Deus, logo não há eleição mais. Então a Bíblia diz que a nossa eleição é uma decisão soberana de Deus. Depois você lê 1 Coríntios 1, 26 a 29. A Bíblia também diz que nada em nós atraiu ou influenciou Deus. Se Ele nos salvou, é por razões que estão exclusivamente nele. Nada em nós atraiu ou influenciou Deus, como você vai ler depois em Deuteronômio 7, 8 e Romanos capítulo 9. A Bíblia também diz que a nossa fé e arrependimento são dons de Deus. Até a nossa fé e arrependimento verdadeiros, que nos faz amar a Cristo, obedecer, adorar, seguir a Cristo de todo o nosso coração, isso são dons de Deus. Você pode ler depois Efésios 2:8, Atos 11, verso 18. A Bíblia diz que é o Pai, o Deus Pai, que dá e leva os pecadores a Cristo. Evangelho de João, capítulo 6, 37, 34, 44 e 65. A Bíblia diz que o pecador busca Cristo por causa de um chamado eficaz que ele recebe de Deus. Romanos 9, 23 e 24 diz que os cristãos bíblicos são vasos de misericórdia que Deus chamou, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Os cristãos bíblicos são vasos de misericórdia que Deus chamou dentre os judeus e os gentios, isto é, dentre toda a humanidade. Agora, compare isso com 2 Samuel 9:5. Diz assim: então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Mandou trazê-lo. Irmãos, o rei não pediu. O rei não pediu, não sugeriu, não perguntou se Mefibosete queria ir, queria morar no palácio, não perguntou se ele queria ter todas aquelas glórias, todas aquelas honras. Você não encontra em nenhum momento Davi dizendo: olha, você gostaria? O que você acha? Eu vou dar um tempo para você pensar. Não. Ele falou: você virá. Ele mandou. É por isso que Romanos 9:11 diz que o propósito da eleição é o que prevalece. Não por obras dos pecadores, mas por aquele que chama, que é Deus. O propósito da eleição é o que prevalece, não por nossas obras, mas por aquele que chama. Então, a graça de Deus é soberana, porque a nossa regeneração, conversão, justificação em Cristo são obras exclusivas e unilaterais de Deus. Não depende de nós queremos, podemos ou escolhermos. É claro que nós fazemos tudo isso. Nós queremos, nós acabamos podendo e nós escolhemos. Mas porque Deus opera isso em nós, graciosa e misericordiosamente. Deus opera isso em nós. E é por isso que a nossa segurança em Cristo, em Deus e no Evangelho, a nossa segurança é absolutamente segura, inabalável e definitiva. Segundo lugar, junto comigo, a graça é nossa segurança porque ela é incondicional. A graça é nossa segurança porque é incondicional. Versos 1 e 7 diz assim: por amor de Jonatas, Davi diz ao neto de Saul, Davi diz: eu vou usar de benevolência para com você por amor de Jonatas. Verso 3b e 13b diz que Jonatas era aleijado dos pés, coxo de ambos os pés. Provavelmente ele não caminhava, ele se arrastava. Ele vivia se arrastando.
Verso 8. Mefibosete diz: eu sou um cão morto. Eu sou um cão morto. Queridos, o que isso quer dizer? Nós recebemos a graça de Deus não por causa de nós, mas apesar de nós. Apesar de quão indignos, miseráveis, malignos nós somos. Apesar de quão ofensivos a Deus nós somos. Apesar de quão abomináveis e repugnantes a Deus nós somos. Assim recebemos a sua graça. Apesar do que somos. É assim que é a salvação de um pecador. E eu espero que você revele que está incluído entre esses que Deus escolheu. Espero que só o fato de você estar aqui já seja um sinal disso. Em primeiro lugar, nós recebemos a graça por causa do nosso Jonatas, Jesus Cristo. O nosso Jonatas, que é Cristo, é por ele que nós recebemos a graça. Paulo expressa isso perfeitamente. Escute o texto. Em Romanos 3, 22 e 24, o apóstolo Paulo escreve: a justiça de Deus é dada mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Deus só vai aceitar e receber no céu, e só é filho de Deus, só é cristão, quem tem a justiça de Deus como um dom, como um presente. Deus olha para você e vê você como pecador, mas ao mesmo tempo justo. Justificação pela fé. Deus não pode te aceitar com os seus pecados. A justiça de Cristo tem que remover, tem que retirar, tem que apagar os seus pecados. Deus precisa olhar para você agora e te ver como pecador, mas também como justo, revestido da justiça de Cristo. E depois, no céu, ele tem que ver em você só a justiça de Cristo. Por isso que Paulo está dizendo: a justiça de Deus é dada mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. E no verso 24: sendo eles, os que creem, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vejam que a fonte é a graça de Deus. O benefício é a justiça ou a justificação pela fé. E a base ou motivo é Cristo, ou melhor, a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 22, em Jesus Cristo. Verso 24, em Cristo Jesus. Tudo, o segredo, a chave é Cristo. Não tem nada em nós. E nem ninguém mais. Nem religião, nem fundador de religião, nem filósofo, nem ciência, nem educação, nem psicologia. Não tem redenção fora de Cristo. Não tem justiça para o pecador, graça para o pecador fora de Cristo. Segundo lugar, nós recebemos a graça apesar de sermos não apenas aleijados dos pés, mas totalplégicos. Já viu essa palavra? Eu inventei porque teologicamente ela é perfeita. Você sabe que um paraplégico é alguém que não tem os movimentos da cintura para baixo. E um tetraplégico é quem perdeu os movimentos do pescoço para baixo, se eu não estou enganado. Mas nós somos totalplégicos, nós somos paralisados, aleijados, da cabeça aos pés. É assim que nós somos, espiritualmente falando. Você fala: mas pastor, eu estou andando aqui, e eu estou pensando, e eu estou ouvindo, e está tudo ok comigo. Mas eu estou falando, nós somos, queridos, totalplégicos espiritualmente falando. No sentido espiritual, nós somos aleijados no corpo. Escute bem, nós somos aleijados no corpo. Espiritualmente falando, somos aleijados no corpo, no coração,
na mente, na vontade, na emoção, na consciência, na memória, na imaginação, em todas as nossas partes e faculdades, nós somos totalplégicos. A teologia diz que nós somos radicalmente depravados. Talvez o melhor texto que descreve o que é o ser humano fora de Cristo, que descreve essa totalplegia, não sei se está certo, do ser humano, talvez o texto que melhor descreve isso é Isaías 2, 1, 2 a 6, que eu vou ler para você. Preste atenção. Isaías 1, 2 a 6. É Deus falando. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Revoltados contra mim. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Israel, não sei se você já sabe, representa toda a humanidade. É um tipo no Velho Testamento de toda a humanidade que odeia a Deus, que sempre é rebelde a Deus, que sempre se afasta de Deus, que sempre não quer Deus. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, dono da sua manjedoura, mas a humanidade não tem conhecimento. O meu povo, ou pelo menos o povo que Deus criou para ele, não entende. Verso 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Não é o que os homens fazem todos os dias? Não é o que eles são? Não é o que eles fazem? Blasfêmias? Não é o que está nas suas bocas? Verso 5b diz: toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. A Bíblia diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e os seus corações cheios de paixões diabólicas. Verso 6, parte A. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Fora de Cristo, o ser humano é totalplégico, espiritualmente falando. Eis a descrição nesse texto que eu li, eis a descrição de mim e de você, antes do Evangelho de Cristo ser graciosamente aplicado a nós. Em terceiro lugar, nós recebemos a graça, apesar de sermos espiritualmente cães mortos. Cães mortos. É o que Mefibosete diz, que ele era, diante de Davi, um cão morto. O que é um cão morto, irmãos? O que significa isso? Um cão morto é algo totalmente inútil, imprestável, ofensivo e repulsivo. O homem fora de Cristo é assim. Qualquer ser humano fora de Cristo é assim. Ele é inútil, ele é imprestável, ele é totalmente ofensivo e repulsivo para Deus. Ele pode ser muito útil, precioso, pode ser muito apreciado por si mesmo e por outros seres humanos. Mas fora de Cristo o ser humano é inútil, é imprestável, é repulsivo, é totalmente ofensivo a Deus. E a melhor descrição disso nós encontramos talvez em João capítulo 11, 39, que diz assim: disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Essa é a condição espiritual do ser humano, fora de Cristo. Já cheira mal, porque já é de 4 dias. Nós podemos dizer, e aqueles que são de 40 anos? E aqueles que são de 60, de 80, fora de Cristo? É um mau cheiro
abominável a Deus, extremamente repulsivo a Deus. Mas, queridos, eis a graça incondicional. A graça incondicional significa que Deus não exige, Ele não nos manda preencher todos os seus requisitos para só depois nos salvar. Ele não nos manda preencher todas as suas condições para só depois salvar o pecador. Deus não diz assim: entenda o evangelho por si mesmo. Deus não diz: crie a sua própria fé e arrependimento. Crie o seu próprio novo coração. Deus não diz: ressuscite a si mesmo, aí eu vou te aceitar. Crie o seu próprio coração, aí eu vou te aceitar. Deus não diz: crie a própria fé e arrependimento, que eu te perdoo e te aceito. Ele não diz: entenda o evangelho por si mesmo. Deus não diz: faça as obras necessárias e eu te aceitarei. Muito menos diz: faça a sua parte que eu te ajudarei. Deus não diz isso, não é a Bíblia. A graça incondicional significa que Deus faz tudo em nós e por nós. Deus faz tudo em nós e por nós. No processo de regeneração, de conversão e de justificação, nós agimos, mas agimos de modo totalmente inconsciente. Inconscientemente nós agimos, porque é Deus que está operando tudo em nós, de modo unilateral e soberano. Depois da regeneração, da conversão, da justificação, é que nós agimos conscientemente, que nós cooperamos com Deus, mas antes não. A obra é exclusiva de Deus, não tem nenhuma ação voluntária, intencional da parte do pecador, na sua conversão, na sua salvação e justificação. E é por isso também que a nossa segurança em Cristo é inabalável e definitiva. Por isso que a nossa segurança é segura e é garantida. Porque Deus não exige que preenchamos as condições que a religião, por exemplo, exige que o pecador preencha para ter o favor, a graça, a salvação e as bênçãos de Deus. O evangelho é graça incondicional. A religião é graça absolutamente condicional. Não é nem graça, é mérito humano. Na religião, a salvação é produto do seu esforço, do seu mérito, do seu trabalho. Salvação é salário do seu trabalho na religião. No evangelho, a salvação é apenas resultado da graça incondicional de Deus. Terceiro lugar, fale comigo. A graça é nossa segurança porque é onipotente. A graça é nossa segurança porque é onipotente. Aqui nós devemos fazer 3 perguntas. A primeira: de onde Mefibosete foi retirado? Verso 4 e 5 diz que ele veio de Lodebar. Davi mandou buscá-lo num lugar chamado Lodebar. Essas palavras literalmente querem dizer sem pastos. Sem pastos. Ou seja, Mefibosete vivia, além de ser coxo, de ser aleijado, ele vivia num lugar onde prevalecia a sequidão, a miséria, a fome e a morte. Era esse o lugar, a circunstância que Mefibosete vivia. Segunda pergunta: para que lugar ou posição Mefibosete foi elevado? Verso 11, parte B, você pode ler na sua Bíblia. 2 Samuel 9, 11b, diz assim, vamos ler juntos. Disse o rei, quanto
Quanto a Mefibosete, ele comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Como um dos filhos do rei. Ele comerá a minha mesa. Queridos, isso significa que aquele neto de Saul passou a ter muito prestígio, satisfação e segurança. Ele que não tinha nada, passou a ter, de repente, muito prestígio em toda a nação de Israel, porque todo mundo sabia da história. E passou a ter muita satisfação, alegria, conforto e segurança. Terceiro, primeiro ele foi retirado de Lodebar, o lugar sem pastos, o lugar da fome, da miséria, da morte, da humilhação, do esquecimento. E foi transportado para o palácio do rei, o lugar da segurança, do conforto, do prestígio, da glória. E a terceira pergunta: como consequência dessa estupenda mudança de status, o que Mefibosete ganhou? Entre outras coisas, leia comigo o verso 9 e 10. 2 Samuel, verso 9. Só o 9, todos juntos? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Atente para isso. Davi está ordenando, está decretando ao ex-servo de Saul: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Tudo indica que Saul era um rei que Saul possuía muitos bens. Ele era muito rico. Saul reinou durante 40 anos. Deu tempo para acumular. Os reis podiam fazer o que queriam, né? Então deu tempo para acumular muita riqueza, muitos bens durante 40 anos, ainda considerando-se quem era Saul, e não se portava com muita coisa justa ou certa. Então o que nós vemos aqui? Repentinamente, esse neto de Saul, que aparentemente morava de favor, de repente se tornou extremamente rico, no mínimo. Rico pelo decreto do rei Davi. Queridos, o que nós reaprendemos aqui? Nós reaprendemos aqui o que a graça de Deus fez comigo e com você, se nós estamos em Cristo. O que é que a graça de Deus fez comigo e com você? Primeiro, o Evangelho nos resgatou da Lodebar espiritual. A sequidão, a fome, o esquecimento, a miséria. O Evangelho nos resgatou dessa condição horrível, vergonhosa, repugnante. Uma condição absolutamente miserável. O Evangelho nos resgatou. Segundo, o Evangelho nos transportou para a comunhão, o conforto, os banquetes eternos do nosso Rei Jesus Cristo. Ele nos transportou para a comunhão de Cristo, para o conforto de Cristo, para a glória de Cristo, para a honra de Cristo, para os banquetes eternos de Cristo. E terceiro, o Evangelho nos restituiu tudo que o nosso Saul espiritual, Adão, perdeu quando ele se rebelou contra Deus. Em Adão, nós perdemos tudo. Em Cristo, Deus nos restitui tudo. Todos os tesouros, toda a herança de Deus, como diz a Bíblia, que nós somos co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros ou herdeiros juntamente com Cristo. Tudo que nós perdemos no nosso primeiro Adão,
representado no Velho Testamento também por Saul. Tudo que o nosso Saul espiritual perdeu, nós recuperamos em Cristo Jesus. Essa verdade é expressa em vários textos da Bíblia, mas eu vou citar apenas 2 deles, eu vou ler para você apenas 2. Salmo 37, verso 11 diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E o Daniel 7,18 diz: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Isso é representado na restituição a Mefibosete de tudo que era do seu avô. Os santos possuirão o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Os mansos, ou seja, aqueles que servem a Cristo, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Isso porque a graça é onipotente. A graça é nossa segurança, porque ela é totalmente capaz, invencível, irresistível e eficaz. A graça de Deus alcança plenamente os seus objetivos, os seus alvos. A graça de Deus em salvar o pecador não pode ser resistida, não pode ser impedida. Tudo que o rei Davi queria fazer, determinou fazer no seu coração em relação a Mefibosete, ele o realizou e ninguém impediu. E assim a graça de Deus para com o pecador em Cristo Jesus. E essa é outra razão que a nossa segurança em Cristo é única, verdadeira e não fantasiosa. A única segurança que não é fantasiosa, que não é ilusória. E quarto e último lugar, todos juntos, a graça é nossa segurança, porque ela é irrevogável. Vamos falar juntos de novo? A graça é nossa segurança, porque é irrevogável. Verso 7c diz assim: e tu sempre comerás à mesa do rei. Preste atenção, querido. O que Davi está falando àquele neto de Saul? Ele está dizendo: e tu sempre comerás à minha mesa. Verso 10b diz: mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. E verso 13a: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei. Qual é a palavra comum nesses 3 versículos? Sempre. 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 Não existe essa história de que cristão perde a salvação. Aí eu vou lembrar, né? No debate aí sobre crente e cristão que se suicida, as pessoas fazem a pergunta: quem se suicida perde a salvação? A própria pergunta não tem sentido. A própria pergunta está aí teológica e biblicamente equivocada. Querido, a Bíblia diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem é que faz? Quem é que opera o novo nascimento? O Espírito Santo, e só Ele. Se a pessoa perde a salvação, significa que o Espírito Santo vai lá e desfaz o novo nascimento da pessoa. Ele ressuscitou a pessoa espiritualmente, agora ele vai lá e mata ou deixa ela morrer. Então, teológica e biblicamente, essa história de que cristão verdadeiro perde a salvação, é uma tolice. Me perdoe os que não concordam com isso, mas é uma tolice. Nós precisamos examinar bem as Escrituras.
Está dizendo: Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Davi estava garantindo que a condição privilegiada deste homem jamais mudaria. A condição de glória, de honra, de exaltação dele jamais seria alterada. Enquanto Davi fosse rei, Mefibosete sempre teria a mais alta posição, como se fosse um filho do rei. Ele sempre teria o mais alto prestígio. Afinal de contas, ele era amigo e protegido do rei. Todo mundo de Israel sabia disso. Esse é Mefibosete, cuidado com ele. Ele é amigão do rei, ele come na mesa do rei. Ele é protegido do rei. E ele sempre teria a melhor comida e a melhor bebida, e tudo de graça, até o dia da sua morte. Porque também é provável que ele morreu antes de Davi, porque aparentemente ele era mais velho que Davi. Rosana disse assim: não. Então, se ela disse não, é não. Não vou caçar encrenca, né? E durante toda a sua vida, Mefibosete teria livre acesso ao rei. Livre acesso para tratar com o rei de qualquer assunto e para ter a solução de qualquer problema que ele tivesse. Ele teria livre acesso ao rei, até porque ele comia na mesa do rei, nem precisava pedir uma audiência. Ele no almoço, na hora do almoço, na mesa do almoço, na mesa do jantar, ele podia tratar com o rei de qualquer problema, de qualquer assunto, e resolver em seu próprio benefício, com, é claro, a concordância e a justiça do rei. Então lembre disso. Esse homem sempre teria a mais alta posição, como se fosse o próprio filho do rei, sempre teria o mais alto prestígio, sempre teria a melhor comida e bebida, sempre teria livre acesso ao rei para tratar de qualquer assunto e resolver qualquer problema. Queridos, isso ilustra muito bem o que é a nossa eleição e adoção como filhos de Deus em Cristo. Nós somos escolhidos por Deus, nós somos chamados e atraídos para Deus, atraídos eficazmente, nós somos regenerados e adotados como filhos de Deus, e nós somos garantidos eternamente nos banquetes do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. E nada e nem ninguém pode mudar isso. Nem o pecado, nem o diabo, nem o mundo, nem a morte mudarão isso jamais. Porque a salvação dos eleitos de Deus é decreto de Deus. A nossa salvação está fundamentada no decreto de Deus e ninguém pode mudar isso. O decreto de Deus é imutável, é irrevogável. Então a salvação do pecador é permanente, duradoura, irreversível, imutável, irrevogável. Essa é a salvação do pecador. Como nós lemos, por exemplo, em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Jesus contou uma parábola onde ele fala dos Mefibosetes de Deus. Vou ler para você. Jesus diz em Lucas 14, 16 a 18 e 21 a 23. Jesus diz assim: escute aí. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a se desculpar, ou seja, a dar desculpas para recusarem o convite. Aí no verso 21, está escrito assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado,
o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Traze para aqui os Mefibosetes. 22. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. 23. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, obriga a todos a entrar. Obriga a todos a entrar. Essa expressão teologicamente significa que Deus, na sua graça, não força, mas Ele persuade, Ele conquista o coração do pecador, de modo que ele voluntária e alegremente aceita e corresponde ao convite do Evangelho. Obriga-os a entrar, ou seja, persuada-os, convença-os, conquiste os seus corações, conquiste a sua vontade, a sua mente, conquiste a sua disposição. Traga-os para a minha festa. E ele diz: para que fique cheia a minha casa. Os Mefibosetes de Deus estarão lá. Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, os os totalplégicos espirituais estarão lá. Porque o próprio Deus os leva na sua graça. Tem pessoas que dizem assim: não, o pecador é salvo se ele quiser ser salvo, é ele que decide. Deus fica só esperando e até implorando. E aí tem os evangelistas que falam: dê uma chance para Deus, dê uma chance para Jesus. Irmãos, Deus ia entregar seu filho na cruz e se arriscar dessa maneira? Se você ler toda a Bíblia, você vai ver que, olha o povo de Israel, a grande maioria da nação de Israel que saiu do Egito, porque eles não tinham a regeneração, a graça soberana operando neles. O que aconteceu? Deus entregar seu próprio filho na cruz para sofrer a eterna ira de Deus na cruz e depois ficar na dependência do pecador tão maligno e perverso como ele é? Por isso que Deus promete a nova aliança: eu entrarei neles e farei que andem nos meus mandamentos, que me amem, que me obedeçam, que me adorem de todo o seu coração. Essa é a essência da nova aliança para aqueles que creem na doutrina da perda da salvação, ou do livre-arbítrio humano, ou que Deus fica esperando o pecador tomar a sua decisão. Irmãos, essa parábola aqui tem duas verdades maravilhosas. Primeiro, Deus traz para o seu banquete eterno todos os que Ele mesmo quer. Ele traz para o seu banquete todos os que Ele mesmo quer. E mais, os que Deus traz ficam com Ele para sempre. A graça é irrevogável. E é por isso que a graça de Deus em Cristo é a nossa única, realista, autêntica e libertadora segurança. Só a graça de Deus, só a graça de Deus em Cristo é a única, autêntica, libertadora, realista segurança para o ser humano. Não procure segurança fora do Evangelho de Cristo. Não procure segurança em religião, em dinheiro, em qualquer sistema desse mundo. Não procure segurança, porque você vai ficar absolutamente desapontado, decepcionado e finalmente desesperado. Procure segurança em Cristo Jesus. Só em Cristo. Então, concluindo, preste atenção. Se você é salvo pela graça, você já tem todo tipo de segurança. Por exemplo, escute bem, estou terminando.
Você já tem todo tipo de segurança se você é salvo pela graça de Deus em Cristo. Você tem, por exemplo, você tem segurança física. Física. Salmo 91:11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, a você que é cristão, que é filho de Deus em Cristo. Aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Você tem segurança social. Salmo 27:2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Claro que isso não dispensa os recursos humanos e a prudência humana que nós devemos exercitar. A responsabilidade humana, que a Bíblia também prega do início ao fim. Mas se você é de Cristo, você tem segurança social. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Se você é de Cristo, você tem segurança financeira. Hebreus 13:5 e 6 diz: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que esse texto quer dizer? Que nós devemos viver sem avareza, sem apego ao dinheiro, sem ansiedade por causa de dinheiro, porque Deus supre as nossas necessidades financeiras, materiais. Ele é o nosso supridor, Ele não nos abandona, também financeiramente. Se você é de Cristo, você tem segurança espiritual e eterna. Segurança espiritual eterna. João 10:27-29 diz assim, Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Agora escute o que ele fala: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Não esqueça dessa história de que foi salvo e depois foi dissalvo. Esquece isso. Se foi dissalvo é porque nunca foi salvo. Queridos, mesmo o mal, a nossa segurança é total, eu disse, porque mesmo o mal desse mundo não pode destruir um filho de Deus. Mesmo o mal desse mundo não pode destruir um filho de Deus. Mesmo o mal não retira a nossa segurança em Cristo. Por exemplo, Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo o mal é instrumento de Deus para aperfeiçoar o nosso espírito e a nossa segurança em Cristo. Mesmo o mal é instrumento de Deus. E, portanto, por último, você pode e deve sentir segurança emocional. Por tudo isso que eu disse, se você é de Cristo, está em Cristo, segue a Cristo, você pode e deve sentir segurança emocional e psicológica. Por exemplo, Isaías 41:10 fala disso. Preste atenção. Deus falando: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, porque eu sou contigo. Então eu quero deixar um lembrete para você. Essa segurança absoluta só é verdade e realidade para quem é salvo pela graça, para quem é verdadeiramente convertido a Cristo.
Eu pergunto, você é convertido a Cristo? Você já se converteu a Cristo? Como você pode ter certeza que está em Cristo e que tem a salvação e a segurança da graça? Como você pode ter certeza disso? Eu vou responder com mais um texto bíblico. Esse eu peço que vocês abram a palavra de Deus. Ezequiel 36, 25 a 27. Ezequiel 36, 25 a 27. Como você pode ter certeza que está em Cristo? Pastor, talvez você está perguntando desde o início, pastor, como é que eu vou saber que eu sou um eleito de Deus? Como é que eu vou saber que Cristo me salvou? Como eu vou saber que eu tenho a segurança da graça? Ezequiel 36. Verso 25 a 27. Irmãos, vocês orem aí, vocês que abriram a Bíblia primeiro, vocês orem pelos outros, viu? Eles estão lendo a Bíblia em casa, não. Demorou uma eternidade. Né? Aí o sermão demora um pouquinho mais, e aí eles dizem que a culpa é minha. Ezequiel 36, 25 a 27. Vamos lá? Quem achou? Então, aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus está dizendo o que Ele vai fazer. Ele não disse, você vai fazer isso. Não está dizendo que o pecador vai fazer isso. Ele está dizendo, eu aspergirei água pura sobre vós, no caso aqui representando o Espírito Santo, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos os purificarei. Por quê? Como é que Ele vai fazer isso? 26. Juntos. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Agora, qual será o resultado prático dessa obra interior espiritual? 27. Qual será o resultado prático? Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis, aqui significa que viveis ou que vivais. Farei que vocês vivam nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aleluia. E eu pergunto, querido, essas palavras descrevem o seu coração, o seu compromisso com Deus e o seu estilo de vida? Essas palavras descrevem o seu coração? Descrevem o seu compromisso com Deus e o seu estilo de vida? Feche os seus olhos.